Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação, que está no Evangelho, qual escreveu João, capítulo 3, versículo 8. Eu quero ler o trecho da mensagem para que nós possamos compreender o que esta palavra vai falar conosco. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, porém não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Esta palavra o Senhor aqui fala com Nicodemos, um homem que era mestre em Israel, que fazia parte dos principais, dos fariseus, e foi ter com Jesus à noite, porque dentro do coração de Nicodemos havia um desejo de conhecer Jesus de perto. A Bíblia fala que Nicodemos, ele vai até Jesus à noite, porque provavelmente ele não queria desagradar, ele não queria ser visto pelo povo, o qual ele fazia parte. Só que o coração de Nicodemos estava desejando, conhecer Jesus. E a Bíblia fala que Jesus fala para ele que não era necessário, que era necessário, na verdade, não somente saber das coisas espirituais, mas fazer parte do reino. E para isso era necessário que Nicodemos nascesse de novo, ou seja, Jesus estava falando que para ser participante do reino era necessário nascer de novo. E essa palavra nos chama a atenção porque aqui o Senhor está ensinando que não basta tão somente nós termos a convicção que Jesus é Rei, que Jesus é Senhor, que Jesus é Pai, que Jesus é amigo, que Jesus faz, que Jesus opera, mas é necessário que nós venhamos ser participantes do reino. E para ser participante do reino é necessário morrer, né? É necessário morrer para nascer, ou seja, morrer na carne para nascer do Espírito. O Senhor aqui também ensina a Nicodemos que é necessário ser espiritual, ou seja, ele disse, aquele que é carne, aquele que é espírito, não existe meio termo, não existe metade carne, metade espírito. O Senhor estava aqui ensinando para aquele homem que ele era mestre de Israel, mas só que ele não conhecia das coisas espirituais, ele conhecia da lei, ele era letrado, nos mandamentos, nas leis de Moisés, dos profetas, mas das coisas espirituais era necessário ele nascer de novo. E Nicodemos não compreende, porque a linguagem que Jesus estava falando com ele era uma linguagem natural, mas a compreensão dele estava fechada, o entendimento dele estava tapado, então ele não estava conseguindo compreender. E Jesus ali ele dá o exemplo do vento. Jesus é um dos exemplos que ele cita, que é o vento. Que o vento, ele assopra, que o vento nós podemos ouvi-lo, ou seja, que o vento existe, só que ele não sabe de onde vem nem para onde vai, ou seja, aquele que é nascido do Espírito, ele não tem vontade própria, assim como o vento ele assopra, assim como o vento ele sopra, na verdade ele, nós conseguimos perceber, muitas vezes conseguimos ouvi-lo, mas ele não sabe de onde vem nem para onde vai, ele não tem domínio em si. Existe um Senhor que controla o vento. Assim também é todo aquele que é controlado pelo Espírito Santo. Assim também é aquele que tem o Espírito Santo. Ou seja, o Senhor estava aqui ensinando para Nicodemos o que ele precisava saber. E Jesus fala que para que acontecesse, ou para que aconteça, na verdade, porque não se resume só aquele homem, um novo nascimento, é necessário nascer da água e do Espírito. Ele dá aqui o nascimento, ou seja, do batismo, quando nós descemos ali, nos batizando, ele fala que ali, na verdade, uma simbologia que o velho homem está sendo sepultado. Então, o Senhor não estava aqui literalmente falando que ele precisava se batizar, embora eu sei que isso faz parte, mas o Senhor estava dizendo, o velho homem precisa ser sepultado para que o novo seja vivificado, ou que o novo venha nascer. E ele começa a falar com Nicodemos nessa linguagem para que nós também venhamos compreender que para que nós venhamos ser participantes do reino, das coisas espirituais, porque não basta tão somente saber, mas nós precisamos participar
nós precisamos nascer do Espírito. Nós precisamos morrer para nascer do Espírito, porque ele achou que teria que voltar, ou ele ficou, na verdade, sem compreender como é que o homem voltaria para a barriga da mãe, sendo já velho. E realmente, né, sendo velho não tem como voltar. Não tem como nascer sendo velho. Então, para nascer é necessário morrer. E foi por isso que Jesus falou da água e do Espírito. Morre, sepulta o velho homem, nasce, né, para que o Espírito, né, traga, na verdade, através do Espírito, uma nova criatura. Então, Nicodemos, na verdade, sabia agora o que era necessário fazer. O Senhor ali vai decorrendo ali a mensagem, o Senhor vai ensinando a ele algumas coisas que ele não compreendia e nos deixa aqui também como ensinamento. Mas nós precisamos observar que assim como o nascimento natural, ele não é instantâneo, ninguém nasce e cresce de um dia para o outro, assim também é o nascimento espiritual. Ninguém cresce da noite para o dia. Isso é um processo, isso é gradativo. E nós precisamos também observar, né, que nós estamos nascendo, como nós estamos nascendo, como nós estamos crescendo, né? Porque há um novo nascimento, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida ao Senhor, só que o crescimento acontece, né, em etapas. Então, o Senhor estava ali ensinando para Nicodemos como é que isso acontecia. E nós precisamos observar quando nós estamos crescendo, ou quando nós estamos vivendo esse processo do novo nascimento. E isso acontece diariamente. Talvez você esteja achando que você ainda é da mesma forma de quando você entregou a sua vida para o Senhor. E se você não entregou ainda, esse é o momento, né, de entregar a vida para o Senhor. A hora é esta, é o que diz a palavra do Senhor. Então, observar, né, que você não é mais o mesmo, que você não é mais a mesma. É quando você não responde à altura, né, às ofensas. É quando você se cala mesmo tendo razão. É quando você fala pouco para ouvir mais, né, e não ouvir qualquer voz, mas ouvir a voz do Senhor. É quando você perde para poder ganhar, porque a Bíblia fala que nós precisamos negar a nós mesmos, né, ou a si mesmo. É quando você, né, deixa, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor, que o Espírito Santo te conduza nas suas escolhas. É quando você coloca Jesus em prioridade. É quando nada é mais importante do que a presença do Senhor. Então você vai observar, né, como era você antes do novo nascimento. Porque eu tenho certeza que se você já entregou a sua vida ao Senhor e tem se esforçado para sepultar o velho homem, você está crescendo em Deus. Você não está mais da mesma forma. Muitas vezes o inimigo ele quer dizer que você permanece da mesma forma, mas isso é mentira do adversário. Quando você olha para quem você era ontem e você olha para quem você é hoje, você vê que já aconteceu ou está acontecendo, na verdade, um crescimento. Então nós precisamos parar para observar, era isso que Jesus estava tentando ensinar ele, como era que acontecia esse processo. Nós precisamos olhar e ver, né, quem era você, quem era eu, né, quem éramos na verdade antes de ter um encontro com Jesus. E se você olha para você, você vê que muita coisa ainda do velho homem está ativo ainda, você precisa compreender que para nascer tem que sepultar, né? E para Nicodemos, Jesus fala que ele já era mestre de Israel e não compreendia. Talvez fosse mais difícil, porque quanto mais velho é o homem, né? Ou seja, quanto mais velha seja a natureza, quanto mais dura seja a natureza do velho homem, mais difícil é para ele ele nascer. É por isso que muitas vezes você vê a guerra que é
para fazer a vontade do Senhor. É claro que isso depende de cada pessoa, porque Paulo também era uma pessoa terrível, perseguidor do evangelho, mas quando ele se converteu, ele decidiu. Às vezes nós pensamos assim, Paulo caiu do cavalo, o Senhor falou com ele, ele mudou da noite para o dia. Não. Ele decidiu. É tanto que ele fala que ele brigava todos os dias. Era uma decisão diária. Nós precisamos compreender que não acontece em passe de mágica. Nós precisamos compreender que isso é uma escolha diária, né? Diga-se de passagem que não somente diária, mas constante. Porque durante o dia nós passamos por determinadas situações que toda hora a gente vai ter que dizer não para a gente, ou para nós mesmos. Então, aqui é algo que acontece, na verdade, a partir de uma decisão do homem. O Espírito Santo, ele não rouba a nossa consciência de forma alguma para nos induzir. Ele nos aconselha, ele nos direciona, né? Ele até corrige, mas ele não toma a nossa consciência para tomar posicionamento em nosso lugar. Ele nos dá, na verdade, a direção, a instrução. Então, a decisão é humana, a decisão é do homem, o livre-arbítrio pertence ao homem. Então, cabe a mim, cabe a você a decidir morrer todos os dias dizer não. Quanto mais nós dizemos não para nós, né? Dizemos não para nós, eu quero dizer assim, deixamos de fazer a nossa vontade, porque a nossa vontade muitas vezes vai chocar com a vontade do Senhor. E quanto mais natural está o homem, quanto mais da velha natureza ainda está dentro dele, mais difícil vai ser para ele dizer sim para as coisas espirituais. Então nós precisamos estar trabalhando isso todos os dias, deixar o Espírito Santo trabalhar. Ele vai direcionando, ele vai nos aconselhando, nos dando, né, as direções corretas e nós colocamos em prática. E aí o novo nascimento acontece. Quando você olha, né, um determinado dia você vê como eu mudei, né, como eu estou diferente, nem você mesmo se reconhece. Então é assim que acontece, né, o processo do novo nascimento. Não é instantâneo, não se desespere, talvez você esteja aí, né, se esforçando, tropeçando hoje, se levantando, dizendo, Senhor, me perdoe, Senhor, me ajude, Senhor, segura na minha mão, Senhor, me dá domínio próprio. Precisa pedir ao Senhor domínio próprio, porque faz parte do fruto do Espírito Santo, é uma característica do fruto, e vencendo, né, todos os dias o seu eu, para que o velho homem desapareça e o Espírito, né, cresça em nós, para que o Senhor venha se revelar de uma forma toda especial. O Senhor se revelou para Nicodemos porque ele teve desejo no coração e ele foi, mesmo com medo, mesmo não querendo ser visto, ele foi, né? Então o segredo é continuar, o segredo é ir até Jesus, que eu tenho certeza que ele vai se revelar de uma forma toda especial. Essa mensagem que eu deixo hoje para a nossa meditação, que Deus te abençoe e até a próxima.